Irmãos, eu tenho trazido à Igreja algumas mensagens baseadas no livro de Apocalipse, nas cartas que foram escritas, 7 cartas a 7 igrejas. E nós hoje vamos falar sobre a 6ª, estamos a chegar ao fim, a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. E por isso eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3, e vamos ler dos versículos 7 até ao versículo 13. Versículos 7 a 13. E diz assim: E ao anjo da igreja, Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja que ficava numa cidade que tinha sido fundada por um rei chamado Eumenes no ano de 189 a.C., portanto 2 séculos antes de Jesus, e em honra ao seu irmão, ele quis honrar o seu irmão, este rei, o irmão chamava-se Átalo, deu à cidade o nome Filadélfia. Filadélfia significa o que ama o irmão. Philo, amor, o amigo, não é? E Delphos, o irmão. Então é uma honra, podemos dizer que é uma homenagem ao amor fraternal, ao amor pelo outro. Portanto, era um memorial também à fidelidade desse irmão do rei. Esta cidade tinha uma igreja. Não era uma cidade assim de grande importância, mas no fundo era uma cidade que estava muito bem situada. E a sua situação estratégica permitia que ela fosse uma porta para o Oriente, sobretudo para os comerciantes. E era um lugar de passagem, era obrigatório estar por ali. Talvez por isso o Senhor usa algum jogo de palavras ou de alguma comparação, alguma analogia com a cidade, e diz à igreja que ela é uma porta aberta, que o Senhor abriu uma porta para esta igreja, também para que pudessem, aquilo que elas têm, aquilo que a igreja tem, pudesse chegar a outros. Mas há uma coisa que aqui nesta igreja é descrita. Esta igreja é descrita como uma igreja que tem pouca força. É uma igreja fraquinha, não no sentido da sua fé, não no sentido da sua vida espiritual, até porque esta igreja é uma das únicas igrejas, é esta e a de Esmirna, uma das únicas igrejas, são só 2, que o Senhor não aponta nenhuma crítica, nenhum defeito, só elogios. Então esta é uma igreja que, podemos dizer, o Senhor honra e está contente com ela. É uma igreja amada por Jesus.
não tem nada a apontar. Se os irmãos estão recordados, nas outras cartas, o Senhor dizia sempre: tenho, porém, contra ti, não é? Nesta não diz. É esta e a igreja de Esmirna. No entanto, diz que ela é fraca. Fraca porque é uma igreja com poucos recursos. Uma igreja com, talvez, poucas pessoas. Pobre. Mas não pobre em serviço. Não pobre em fidelidade. Não pobre em amor a Deus. Sim, em termos terrenos. Mas, no entanto, esta é uma igreja forte. É interessante que o Senhor já tinha falado sobre a igreja de Esmirna, que era pobre, mas o Senhor dizia que era rica. E esta é fraca, mas é forte. E porquê? Porque a força do cristão, irmãos, a força da igreja, não está nas suas capacidades, nos seus atributos, no seu potencial financeiro ou humano. A força do cristão, a força da igreja está em Cristo. Jesus é a nossa força, nada mais. E ai daquele que deposita a sua força em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Foi por isso que um dia Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, quando ele orava ao Senhor, pedia por causa das suas fraquezas físicas e dos seus problemas, e o Senhor deu-lhe uma resposta que dizia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo dizia: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Porquê? Porque se eu sentir que sou forte, se eu achar que sou forte, eu dispenso Deus. E isso é a pior coisa que eu posso fazer. É a pior coisa que cada um de vocês pode fazer. É esquecer-se de Deus. Quando nós achamos que conseguimos resolver os problemas, nós nem oramos. Isto é um problema tão pequenino. E a Bíblia está cheia de exemplos daqueles que confiaram em si e caíram. Confiaram em si e foram derrotados. Acharam que eram fortes, revelaram-se fracos. Mas também está cheia de exemplos daqueles que, se achando fracos, achando que nada eram, puseram nas mãos do Senhor, entregaram ao Senhor e foram fortes. Tiveram vitória, alcançaram essa mesma vitória, porque Cristo foi a sua vitória. Jesus foi a sua força. Então, irmão, nós podemos pensar tanto individualmente, como cristãos, como também como igreja, que se pensamos que somos fracos, que não temos força, que não temos capacidade, não temos isto, não temos aquilo, mas se pusermos a nossa confiança em Jesus, há um coro que diz: que diga o fraco, forte sou. Não porque é a minha força, mas é a força em Jesus Cristo. E que força é esta? Ou melhor, que Cristo é este. Quem é este Senhor? Bom, Ele identifica-se. Ele identifica-se. Portanto, vamos ler os versículos. Versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Vamos ficar por aqui agora e iremos continuar. Ora, quem é este Cristo que é a nossa força? É o santo e verdadeiro. Santo quer dizer que Ele é Deus, porque não há outro santo. É claro que a igreja, os crentes, são chamados de santos, porque foram santificados pela obra de Jesus. É o seu Espírito que nos santifica. Mas o santo, há só um. Não há outro. O santo.
o puro, o perfeito, o que não tem pecado, aquele que João escreve em 1 de João que é luz e nele não há trevas nenhumas. Esse, só Deus. Então, quando Jesus aqui se identifica como o Santo, ele está a dizer, eu sou o Deus verdadeiro, o Deus sem pecado, o que não tem pecado algum. Não há mais ninguém imaculado, não há mais ninguém sem mancha, sem pecado, a não ser Jesus, porque Ele é Deus. E Deus não peca. Ele é santo. Mas diz aí também que Ele é santo e verdadeiro. Santo e verdadeiro. Verdadeiro significa que Ele é o único, é o genuíno. É Ele, não há outro. É Ele e não há outro. Não há outro Deus. Ele é o único e é real. Não é virtual. Não é falso. É o verdadeiro Deus. Hoje fala-se muito em realidade virtual. Há muitos amigos virtuais, não é? Os irmãos que têm Facebook ou que têm a rede social, provavelmente têm lá centenas, há pessoas que têm milhares de amigos virtuais. Se cair e partir uma perna, esses amigos onde é que estão? Não é? Aí, nesse espaço. Nosso Deus não é um Deus virtual, não é apenas um Deus que não sabemos às vezes quem é. Nós sabemos que Ele está presente, é real, está ali. Ele é genuíno, é verdadeiro. Este Deus, neste mundo em que se vive tanto na virtualidade, nós podemos viver aquilo que se chama a realidade virtual, não é? Podemos pilotar, metemos uns óculos, metemos um capacete, ou metemos qualquer coisa nos ouvidos e podemos estar a pilotar um carro de Fórmula 1, não é? Sem sair dali do sofá, não é? Mas estamos a pilotar um carro de Fórmula 1, até podemos visitar um museu ou fazer um safari em África, mas sentir ali quase os leões ao pé de nós, mas não saímos do sofá. Este Deus, este Jesus, que é a nossa força, Ele não é virtual, não. Ele é real, é verdadeiro, é genuíno e está lá mesmo. Ele é a nossa força. E se tu estás em Cristo, podes contar com Ele em todos os momentos, em todas as situações. E a igreja que realmente é uma igreja verdadeira do Senhor, conta com esse Deus, não com outros deuses falsos, virtuais, fingidos. Ele é aquele a quem nós nos podemos agarrar, tocar, senti-lo nas nossas vidas. E louvamos o nosso Deus, porque esta igreja, mesmo fraca, mesmo pequena, sem ter grande força, não tem força para influenciar políticos, não tem força para mover situações, ou viver situações económicas de grandeza, não tem. Graças a Deus por isso, porque se calhar estávamos a pensar que éramos muito fortes e deixávamos que Jesus deixava de ser a nossa força. Assim nós dependemos dele e ele é a nossa força. E pode ser a tua força também. Diz ainda o versículo que ele é o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é este Jesus? Além de ser Deus verdadeiro, o santo e verdadeiro, não é? Ele é também aquele que tem o domínio, a autoridade, o controle de todas as coisas. Esta chave de Davi é uma alusão ao Antigo Testamento. Ali nós encontramos que Davi, o grande rei de Israel, a chave era o símbolo da autoridade, a autoridade da cidade, a autoridade do reino. E o Senhor Jesus o que está aqui a dizer é que Ele tem a autoridade. Ele é o rei messiânico, aquele que tinha sido profetizado,
o reinado de Davi terminou, mas havia a promessa de que haveria um renovo, que o Senhor restauraria da casa de Davi, da descendência de Davi, um rei eterno. E o Senhor Jesus chegou e era chamado o Filho de Davi, ele era o Messias. E ele apresentou-se como o rei, só que ele disse: o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual, é o reino de Deus entre nós, é o reino dos céus que é eterno. Muitos não perceberam, não entenderam, mas Jesus apresentou isso. E esse reino propaga-se não com armas, mas com a proclamação da palavra. Por isso o Senhor Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que ele disse em Mateus, capítulo 28, versículos 18 até 20. É-me dado todo o poder. Eu sou aquele que tenho as chaves de Davi. Ou seja, eu sou aquele que tenho a autoridade do reino dos céus. É Ele que tem o controle de todas as coisas. É Ele que nos abre as oportunidades também a nós, as portas à nossa frente, para entrar nesse reino. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. É Ele que delegou à Igreja a tarefa de abrir portas de salvação àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor comissionou a Igreja e disse a esta Igreja: eu abro uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Então aproveita a oportunidade e serve, trabalha. É Ele que tem poder para salvar, é Ele que tem o domínio, é Ele que tem o controle de todas as coisas. Não é numa religião, não é numa pessoa, não somos nós, é Jesus. É Jesus. Jesus é o que tem o domínio, a autoridade e o controle de tudo. Ele continua, e no versículo 8 ele diz: eu conheço-te, ou seja, eu sei as tuas obras. Mais uma vez, este Jesus, que é a nossa força, é um Jesus que tem sabedoria, ou seja, conhecimento de tudo o que se passa connosco, de tudo o que nós somos, de tudo o que nós vivemos, de todas as coisas que nós estamos a passar, boas ou más. Eu conheço as tuas obras, eu sei o que tu fazes, sei o que tu não fazes, sei o que tu és, o que tu não és. Mais uma vez o Senhor está a lembrar que Ele bem nos conhece. E a esta igreja Ele dizia: eu sei que tu és fraco, tens pouca força. Irmãos, quando nós estamos a passar alguma dificuldade, algum problema, alguma situação complicada, quer como igreja, temos vivido isso aqui nesta igreja, quer individualmente, o Senhor Jesus está a dizer: eu sei. Eu sei. Não pensem que alguma coisa passa despercebida ao Senhor. Porque Ele sabe que tu tens pouca força. Mas Ele também sabe, como Ele diz aí no versículo a seguir: mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, Ele sabia que esta igreja não tinha grandes capacidades, mas tinha grande fidelidade a Deus. Era uma igreja fiel. Diante da pressão do mundo, dos fariseus, dos judaizantes, dos inimigos do Evangelho, a pressão para se afastarem da palavra de Deus, para se desviarem, eles resistiram, guardaram, foram perseverantes na fé e na doutrina. Não foram nas modas, não foram nas pressões. A igreja preferiu ser fraca, mas fiel, do que ser forte e mundana. E hoje há muitas igrejas que preferem ser fortes e mundanas, mas fracas na vida espiritual. A força desta igreja estava na sua perseverança. Por isso o Senhor exortava esta igreja: guarda o que tens, dizia no versículo 11, guarda o que tens. E o que é que esta igreja tinha? Esta igreja tinha a palavra, que guardava no seu coração, o Evangelho, a doutrina. Esta igreja tinha a fé, que alimentava.
a cada dia, nesta mesma palavra. Esta igreja tinha uma porta aberta, uma oportunidade que Deus lhe dava para servir, para honrar o nome de Deus, para seguir o caminho que Deus colocava à sua frente, para caminhar na vontade de Deus. E o Senhor apenas dizia, mesmo fraca, eu sou a tua força, guarda o que tens, continua, sê perseverante. Às vezes não é fácil ser perseverante. É muito fácil começar uma coisa, mas é muito mais difícil continuar nessa coisa. Eu facilmente, irmãos, começo a fazer dieta. Tantas vezes, de um dia para o outro eu começo a fazer dieta. Mais difícil é continuar a fazer. É muito fácil começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, quantos irmãos têm feito o propósito? Este ano vou ler a Bíblia toda. Começa em janeiro. Na terceira semana de janeiro, já esqueceu. Guarda o que tens, persevera, continua, permanece, conserva a tua fé, a tua fidelidade ao Senhor, o teu entusiasmo, como já foi dito numa outra carta, o teu primeiro amor. E não te desvies deste Deus. Porquê? Porque Ele não se desvia de ti. E a quarta coisa que eu queria dizer acerca deste Cristo que é a nossa força, que é santo e verdadeiro, ou seja, o único Deus, que é aquele que tem o domínio, a autoridade, o controle sobre todas as coisas, que é aquele que nos conhece e conhece muito bem. A quarta coisa é, Ele é o que nos ama verdadeiramente. E o Senhor expressa isso aí no versículo 9. Ele diz, no versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, o Senhor Jesus não está aqui a dizer, olha, eu vou fazer com que esses teus inimigos, esses teus opositores, esses teus adversários, esses que te complicam a vida, hão de vir e adorar-te. Não é isso que Jesus está a dizer. Não, eles hão de vir e adorar, mas adorar a Deus, mas diante de ti, honrando, vão saber como tu és amado por mim, como tu és amada por mim, porque este é um Deus que ama. Ou seja, o Senhor promete honrar os seus filhos, os fracos. Ele promete honrar. Farei que adorem a teus pés. É o reconhecimento por parte de quem desprezou e difamou que Deus estava com aquela pessoa. E às vezes a igreja é muito desprezada também nesse sentido. Há muitos que acham que Deus não está cá, Deus não... se fossem mesmo de Deus, estariam não numa casinha pequenina como esta, mas aí num templo, como o templo de Salomão. Não. Esses vão um dia ver como Deus honra aqueles pequeninos, fracos, mas que são fiéis. A nossa hora já está um pouco adiantada, mas mesmo assim eu gostava de resumir aqui uma história que está no livro de Esther. O livro de Esther é um livro muito bonito no Velho Testamento. E tem uma história, no meio daquela história de Esther, acerca do seu primo, o Mardoqueu. O Mardoqueu foi aquele que criou a menina Esther e foram levados cativos para a Síria. E o rei Assuero tinha um príncipe chamado Amã, um homem mau, que odiava os judeus e que fazia tudo por tudo para os matar, para os destruir, e que odiava esse Mardoqueu. E o Mardoqueu tinha feito alguma coisa que honrava o rei Assuero. E o rei foi pedir conselho a esse tal príncipe Amã. E foi-lhe dizer, o que é que se faz a uma pessoa que fez tão bem, que salvou o rei, que honrou o rei? E o Amã pensou, bem, pessoa da confiança, que fez também, que eu tenho servido o rei, portanto sou eu. Ele começou logo a pensar, eu agora
tenho aqui a minha oportunidade de ser exaltado. Olha, rei, eu se fosse a ti, fazia assim. Vestia as tuas vestes nessa pessoa, punha a tua coroa nessa pessoa, montava-a no teu cavalo e depois mandava um príncipe da tua confiança, um líder aqui da nação, a passear essa pessoa no teu cavalo e a dizer a todo o povo: assim se honra alguém que serve o rei. E ele odiava o Mardoqueu, fazia tudo para destruir a vida do Mardoqueu. E o rei disse: muito boa ideia. Então, olha, prepara o cavalo e chama o Mardoqueu, veste o Mardoqueu, põe o Mardoqueu em cima do cavalo e vais tu passear o Mardoqueu pela cidade a dizer: assim se honra alguém que serve o rei. É aquele que quis humilhar o servo de Deus. Foi humilhado ali aos pés dele, não é? E é isto que aqui o versículo está a dizer. Muitos que são inimigos do cristão, inimigos da igreja, um dia vão reconhecer como Deus nos ama. E como Ele prova o seu amor para connosco diariamente e a todos os momentos. E a maior prova dessas foi o seu Filho Jesus, morrendo na cruz por cada um de nós. Ele é quem nos ama. Por isso, Ele honrará os seus filhos. Irmãos, estamos perante uma igreja fiel ao Senhor. E o Senhor exorta esta igreja apenas dizendo: guarda, conserva aquilo que tens. Sê perseverante. E esta é a mensagem para cada um de nós. Tu tens Cristo no teu coração, na tua vida, tens a sua palavra dentro de ti, guarda tudo isso. Esforça-te por guardar isso. Dia a dia, buscando ao Senhor, procurando ao Senhor. E não te preocupes se fores chamado de fanático, louco, doido, qualquer outra coisa, fraquinho, não é? Isso de fé, crer em Deus é para os fracos. Eu não preciso de Deus, vocês é que precisam, que são fracos. Irmãos, Paulo escreve aos Coríntios e diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Que Deus possa, hoje mesmo, levar cada um de nós a confessar diante dele, sinceramente, a sua fraqueza, a sua pequenez, mas também a depositar nele a sua confiança, sabendo que ele é a nossa força. E porque ele é a nossa força, com ele nós seremos mais que vencedores. Que o Senhor vos abençoe. Amém.